Perceba por um momento a constante conversa que ecoa dentro de sua mente. Aquela voz interior que muitas vezes parece ser a responsável por definir quem você é. Ela dita suas escolhas, reflete seus medos e, em muitos momentos, se torna um juiz implacável dos seus atos. Carl Jung, o célebre psicólogo do século XX, explorou essa dinâmica com profundidade, revelando que essa voz, que parece ser nossa identidade, é, na verdade, uma construção mental criada pelo nosso ego. Ele acreditava que nossa psique possui camadas complexas e que, no fundo, nossa essência mais profunda está além dessa voz, que na maioria das vezes não representa quem somos realmente. Se essa conversa constante não é o que somos, então quem somos nós, de fato? O ego, segundo Jung, é uma espécie de ponte entre nossa consciência e o mundo externo, influenciada pelas nossas experiências, traumas e crenças. Porém, o ego frequentemente se torna um muro, nos afastando de nossa verdadeira essência. A voz interna, que nos fala incessantemente, muitas vezes reflete os medos e julgamentos que fomos acumulando ao longo da vida, mas ela não é o reflexo de nossa natureza genuína. Jung nos desafiava a dar o primeiro passo na jornada do autoconhecimento. Compreender que essa voz interna, por mais convincente que seja, é apenas uma parte de nós. O verdadeiro eu se encontra além dessa construção mental. Para ilustrar essa distinção, Jung utilizava o conceito da sombra, uma parte nossa que tende a ser ignorada ou reprimida, mas que, na realidade, guarda aspectos essenciais de quem somos. Essa voz que ressoa em nossa mente muitas vezes é uma projeção da sombra, contendo pensamentos que não ousamos encarar. Pense, por exemplo, naquelas vezes em que essa voz te diz que você não é bom o suficiente. De onde vem esse pensamento? Será que ele é fruto de experiências passadas ou simplesmente o eco de expectativas sociais e culturais que internalizamos ao longo do tempo? Jung nos convida a questionar a origem dessas crenças, a observar essas vozes com uma perspectiva mais elevada e, ao fazer isso, nos permitirmos revelar a nossa verdadeira essência, que muitas vezes está oculta por trás do turbilhão mental. Jung acreditava que a verdadeira jornada de autoconhecimento não se tratava de acumular realizações ou evitar a dor, mas de embarcar no processo de individuação. Esse conceito se refere à integração de todas as partes da nossa psique, até aquelas que preferimos ignorar ou temer. A conversa mental, por mais que nos incomode, pode ser uma ferramenta preciosa nesse caminho. Ela aponta as áreas da nossa vida que necessitam de cura e autocompreensão. Por exemplo, se essa voz continua te lembrando dos erros do passado, Jung sugeriria que você buscasse compreender a origem dessa culpa. O que pode ser aprendido a partir dessa experiência? Como você pode integrar esse aprendizado, ao invés de simplesmente afastá-lo? Ao fazer isso, o poder do ego começa a diminuir e você se aproxima mais de seu verdadeiro eu. Cada pensamento negativo, cada julgamento severo que passa pela nossa mente, oferece uma oportunidade para olhar para dentro e questionar sua origem. Muitas vezes, esses pensamentos estão profundamente enraizados em nossas experiências de infância, nas interações com figuras de autoridade ou em traumas que, ao longo do tempo, procuramos esconder. Mas o que acontece quando paramos de nos identificar com esses pensamentos? Jung defendia que grande parte do sofrimento humano surge quando nos identificamos excessivamente com o ego, a voz interna que se alimenta dos nossos medos e limitações, cria uma narrativa constante de quem deveríamos ser, de como deveríamos agir e de como os outros nos percebem. Porém, quando tomamos distância e observamos essa conversa mental como se fôssemos um observador externo, algo se transforma. Percebemos que não somos os nossos pensamentos, mas o ser que está por trás deles.
Imagine, por exemplo, que você comete um erro no trabalho e sua mente logo começa a te criticar com frases como "você é um fracasso" ou "nunca será bom o suficiente". Essas palavras não são oriundas da sua essência autêntica. Elas são a manifestação de um ego que tenta te proteger da dor ou do julgamento, mas que, paradoxalmente, te mantém preso a essas crenças. Ao observar esses pensamentos, em vez de reagir a eles, você começa a desmantelar o poder que eles têm sobre você. Esse processo exige coragem, pois olhar para dentro é muitas vezes confrontar o que temos medo de encarar. Jung falava do mergulho no submundo, uma metáfora para o confronto com nossas sombras. Ao longo dessa jornada, encontramos partes nossas que rejeitamos, mas que têm um enorme potencial de transformação. A sombra, no entendimento de Jung, não é algo negativo. Ela é, na verdade, o desconhecido, o esquecido, o reprimido. Por exemplo, alguém que reprime sua criatividade por medo do fracasso pode descobrir que a voz interior constantemente diz que não é bom o suficiente. No entanto, essa voz é apenas a projeção de um medo mais profundo, o medo de ser vulnerável, de se expor ao julgamento dos outros. Ao enfrentar esse medo e integrar a parte criativa reprimida, essa pessoa não apenas supera suas limitações, mas também se reconecta com uma parte vital de sua essência. O ego, com sua necessidade de controle, cria a ilusão de separação. Ele nos faz acreditar que estamos desconectados dos outros, da natureza e, o mais importante, de nós mesmos. Mas Jung acreditava que, em nosso núcleo mais profundo, estamos todos conectados por meio do que ele chamou de inconsciente coletivo, um reservatório universal de arquétipos, símbolos e experiências compartilhadas por toda a humanidade. Quando conseguimos silenciar nossa conversa mental e nos conectar com essa dimensão mais profunda de nossa psique, acessamos uma sabedoria que transcende nossas experiências individuais. Pense nisso. Essa voz que constantemente te diz que você não é capaz de alcançar algo, não é nada mais do que um eco de medos coletivos, passados de geração em geração. Ao perceber isso, você começa a desmantelar as limitações que o ego impôs, reconectando-se com o que há de mais verdadeiro e autêntico dentro de você. Quando você se abre para se conectar com o inconsciente coletivo a partir de um lugar de autoconhecimento, algo profundo acontece. Você transforma os ecos dessa voz interna em uma poderosa fonte de energia criativa e propósito. Esse é o momento de libertação, um passo em direção a uma vida mais autêntica, alinhada com quem você verdadeiramente é. Porém, ao avançar nesse caminho de descoberta interior, é importante compreender que a conversa mental, por mais que se acalme, não desaparecerá de imediato. O ego, essa estrutura que organiza nossa interação com o mundo, não é algo que podemos simplesmente eliminar. Jung nos ensinava que o ego tem um papel importante. Ele é uma ferramenta necessária para navegar na vida cotidiana, nos ajudando a fazer escolhas e interagir com o mundo físico. No entanto, o ego deve ser equilibrado por nossa essência mais profunda. Aquele eu verdadeiro que reside além das camadas superficiais da mente. O desafio, portanto, é integrar o ego com essa parte mais essencial de nossa psique. A integração do ego com o verdadeiro eu é a chave para a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, sem as máscaras que usamos para sobreviver. Isso envolve acolher todas as partes da nossa psique, até aquelas que temos medo de olhar. A insegurança que alimenta a nossa conversa mental, por exemplo, pode parecer algo a ser combatido, mas ao observá-la sem julgamento, podemos descobrir um propósito profundo por trás dela.
Talvez a insegurança nos incentive a ser mais cuidadosos, a refletir antes de agir, ou até a nos prepararmos melhor para os desafios da vida. Jung nos convida a ver essas emoções como partes de nós que merecem compreensão e não rejeição. Uma prática importante nesse processo de autoconhecimento é o que Jung chamava de atos de reflexão consciente. Ao se deparar com um pensamento recorrente, como o de não ser suficiente, faça uma pausa e pergunte: de onde vem esse pensamento? Será que ele realmente pertence a você, ou foi adotado de outras pessoas ou de seu ambiente? Esse simples ato de questionamento cria um espaço entre você e seus pensamentos, permitindo que você os observe sem se identificar com eles. É como se você estivesse em um rio turbulento, lutando contra a correnteza. Tudo parece descontrolado, mas se você consegue sair do rio e olhar para ele da margem, vê que ele é apenas água fluindo, nada mais. Assim é a reflexão consciente. Ela permite que você se distancie do fluxo incessante de pensamentos e os observe como parte de sua experiência, sem que esses pensamentos dominem sua identidade. Nesse processo, o inconsciente se torna um aliado essencial. Jung via o inconsciente como um vasto reservatório de símbolos, imagens e emoções que muitas vezes moldam nosso comportamento de maneira invisível. A conversa mental, muitas vezes, é uma manifestação desse inconsciente tentando se comunicar com nossa consciência. Os sonhos, por exemplo, são um caminho direto para acessar essa comunicação. Jung acreditava que, ao prestar atenção aos nossos sonhos, podemos entender mais profundamente a conversa mental que ocorre em nossa mente acordada. Suponha que você sonhe que está preso em um quarto sem saída. Uma metáfora comum que reflete a sensação de estar preso em padrões mentais limitantes. Jung sugeriria que esse sonho fosse explorado como um convite para entender onde você se sente confinado em sua vida ou em sua psique. Ao trazer essas sombras à luz da consciência, você começa a desmantelar essas restrições e a liberar seu potencial criativo. O ato de confrontar e compreender esses aspectos mais profundos de nossa psique é um dos caminhos para a verdadeira liberdade. Isso não só diminui a influência do ego, mas também nos conecta com algo maior, o inconsciente coletivo. Jung acreditava que, ao superar as limitações impostas pela nossa conversa mental, começamos a perceber uma unidade com algo maior do que nós mesmos. Essa conexão nos oferece um sentido de propósito e significado que o ego não pode fornecer. Quando você se conecta com seu inconsciente mais profundo, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que não é apenas um indivíduo isolado, mas parte de algo vasto, interconectado com todos ao seu redor. Essa realização muda a forma como você se vê e como se relaciona com o mundo. A conversa mental, quando não questionada, reforça a ideia de separação, nos faz acreditar que estamos sozinhos, que nossos problemas são únicos, que somos diferentes dos outros. Mas Jung afirmava que, ao nos conectarmos com o inconsciente coletivo, percebemos que as dores, as alegrias e os medos que sentimos são, na verdade, compartilhados por toda a humanidade. Esse reconhecimento não só nos preenche de compaixão pelos outros, mas também por nós mesmos. Isso se reflete, por exemplo, em nossas relações pessoais. Muitas vezes, nossa conversa mental nos diz que não somos bons o suficiente para alguém, ou que as pessoas ao nosso redor não nos compreendem. Essas ideias, segundo Jung, são projeções do ego. O ego, com seu medo de rejeição, cria essas narrativas para se proteger, mas no fundo, o que ele faz é erguer barreiras que nos separam dos outros. Ao perceber que essas projeções não são a realidade, mas apenas construções do ego, podemos começar a desmantelá-las. Em situações de conflito, por exemplo,
Nossa conversa mental pode nos incitar a defender nosso ponto de vista, justificar nossas ações ou até atacar o outro para proteger nossa imagem. Mas, ao fazer uma pausa e observar a situação de uma maneira mais profunda, podemos perceber que a reação vem de uma ferida interna, algo que não tem relação direta com o que está acontecendo no momento. Esse reconhecimento nos permite responder a partir de um lugar de equilíbrio, empatia e compreensão, ao invés de reagir automaticamente com o ego. Jung também falava sobre a sincronicidade, aqueles eventos aparentemente aleatórios que, na verdade, têm um profundo significado em nossas vidas. Ele acreditava que essas sincronias são uma forma pela qual o inconsciente coletivo nos guia, nos conectando com o nosso verdadeiro propósito. Talvez, em um momento de dúvida, você encontre uma mensagem que ressoe profundamente com o que está vivendo, seja um livro, uma ideia ou uma simples conversa. Jung diria que isso não é um mero acaso, mas um sinal de que você está se alinhando com algo maior do que você. Ao aprender a confiar nessas sincronias, você começa a se abrir para a fluidez da vida, deixando de lado o controle rígido do ego e permitindo que sua intuição e conexão com o inconsciente guiem seus passos. Essa é a jornada para uma vida mais autêntica, uma vida em que você não é mais prisioneiro dos ecos do ego, mas sim livre para criar, viver e se conectar com o vasto tecido da experiência humana. O equilíbrio entre controle e entrega é uma das chaves mais poderosas do processo de individuação, mas, como qualquer jornada de transformação, esse caminho não é simples. Jung nos alertava sobre os desafios de confrontar nossas sombras, desmantelar o ego e nos conectar com o inconsciente coletivo. Exige coragem, paciência e uma disposição constante para olhar para dentro, questionar nossas crenças e estar abertos a mudar. Esse trabalho nunca é algo pontual. Ele exige dedicação diária, um movimento contínuo de autoconhecimento. Mas, ao abraçá-lo, as recompensas são imensas: paz interior, relações mais autênticas e uma vida cheia de propósito e significado. Porém, para chegar a esse ponto, é preciso ser honesto consigo mesmo, encarar as próprias sombras e permitir que o inconsciente se manifeste sem resistência. Uma das práticas mais poderosas nesse processo é o journaling introspectivo. Reserve um tempo todos os dias para escrever sobre os pensamentos e emoções que surgiram durante o dia. Não se preocupe com perfeição. O objetivo não é criar um texto impecável, mas simplesmente deixar fluir o que você sente. Esse ato de escrever serve como um espelho, permitindo que você observe a conversa mental de fora e identifique padrões e crenças que talvez estejam te limitando. Por exemplo, se você perceber que constantemente escreve sobre se sentir insuficiente, talvez seja a hora de refletir sobre onde essa crença começou. Foi algo que você ouviu na infância? Uma comparação constante com os outros? À medida que se questiona, você começa a desativar o poder do ego e, em vez disso, se aproxima mais da sua essência verdadeira. Jung nos ensina que, ao integrar seus conceitos em nossa vida diária, começamos a transformar a maneira como nos vemos e agimos. Conectando-nos com o nosso verdadeiro eu, podemos agir com mais clareza e autenticidade. Isso reflete diretamente nas nossas relações, no trabalho, na forma como enfrentamos os desafios. O inconsciente coletivo, segundo Jung, é uma fonte inesgotável de sabedoria, contendo arquétipos universais que moldam nossas experiências. Esses arquétipos, padrões universais que todos compartilhamos, podem ser poderosas ferramentas para a nossa evolução. O arquétipo do herói, por exemplo, nos ajuda a enfrentar dificuldades, lembrando-nos da nossa força e resiliência. O arquétipo do sábio nos guia para decisões mais conscientes,
conectando-nos com nossa intuição mais profunda. Prestar atenção aos símbolos que surgem nos nossos sonhos é uma maneira direta de acessar esses arquétipos. Se você sonha com uma floresta escura, isso pode representar uma jornada rumo ao desconhecido, um convite para explorar aspectos de si mesmo que você tem evitado. Cada símbolo, cada imagem, traz uma lição. E ao refletir sobre eles, você começa a descobrir camadas da sua psique que estavam ocultas. A aceitação de si mesmo é, sem dúvida, um dos pontos centrais do trabalho de Jung. Nossa conversa mental frequentemente nos diz que não somos bons o suficiente, que precisamos mudar para ser amados ou valorizados. Mas Jung afirmava que o verdadeiro crescimento começa quando aceitamos todas as partes de nós, até aquelas que consideramos negativas. Aceitar nossas sombras não significa resignar-se, mas integrar essas partes de nós em nossa totalidade. Quando, por exemplo, sentimos raiva ou medo, ao invés de ignorá-las ou reprimi-las, Jung nos convida a explorar essas emoções. O que elas estão nos dizendo? Quais necessidades ou desejos estão por trás delas? Ao abordar essas emoções com curiosidade, podemos transformá-las em ferramentas de autocompreensão e crescimento. À medida que avançamos nesse caminho de autoconhecimento, notamos mudanças significativas nas nossas relações. Quando estamos presos ao ego, nossas interações são marcadas por defensividade, julgamentos e uma constante busca por validação. No entanto, quando nos conectamos com o nosso verdadeiro eu, nossas relações se tornam mais autênticas, mais profundas. Nos sentimos menos pressionados a atender às expectativas dos outros e mais confortáveis em nossa vulnerabilidade. Isso não só fortalece os vínculos, mas também nos atrai para pessoas e experiências que ressoam com nossa verdadeira essência. Em situações de conflito, ao invés de reagir automaticamente, podemos fazer uma pausa, refletir e perguntar: o que está acontecendo realmente? Será que estamos projetando nossas inseguranças no outro? Estamos interpretando suas palavras com base em nossas próprias feridas? Ao observarmos as situações a partir de uma perspectiva mais consciente, podemos responder com empatia e compreensão, quebrando o ciclo de reações automáticas que alimentam os conflitos. Porém, Jung também nos lembra que o caminho da individuação não é linear. Haverá momentos de avanço e momentos de retrocesso. E tudo bem. O importante é nos mantermos comprometidos com a jornada, sabendo que, a cada passo, por mais pequeno que seja, estamos mais próximos de nossa essência. Uma prática poderosa para manter esse compromisso diário é a visualização. Tire alguns minutos toda manhã para visualizar o tipo de pessoa que você deseja ser naquele dia. Não se concentre em metas externas, mas no seu estado interior. Como você quer se sentir? Paz, autenticidade, confiança. Essa prática não só alinha suas ações com seu verdadeiro eu, como também fortalece sua conexão com o inconsciente coletivo. Integrar as sombras e trabalhar com os arquétipos são práticas essenciais para transformar nossa vida a longo prazo. Ao nos comprometermos com esse trabalho contínuo, começamos a experimentar mudanças profundas na maneira como enfrentamos nossas emoções, tomamos decisões e nos relacionamos com o mundo. Quando começamos a integrar nossas sombras, não. Estamos apenas confrontando aspectos reprimidos da psique, mas também liberando a energia e o poder que essas partes contêm. As emoções que costumamos evitar, raiva, medo, tristeza, não desaparecem simplesmente porque as ignoramos. Elas encontram outras formas de se manifestar, frequentemente criando conflitos internos ou complicando nossas relações. No entanto, quando as aceitamos, quando permitimos que elas ocupem seu lugar dentro de nós, elas podem se tornar fontes de grande transformação
e autoconhecimento. A transformação interna começa a se refletir em sua vida externa de maneira profunda. A conversa mental, antes uma força implacável e muitas vezes desorientadora, começa a perder seu controle sobre você. Em vez de ser um reflexo de medos e inseguranças, ela se torna uma ferramenta que pode ser observada com clareza como um simples ruído ao fundo, sem poder para interferir em sua essência. Quando nos conectamos com nossa verdadeira natureza, com o nosso eu mais profundo, começamos a tomar decisões e agir com um propósito claro. Já não somos mais reféns das expectativas externas ou dos medos que o ego tenta perpetuar. Cada escolha vem de um lugar de clareza, sabedoria e autocompreensão. Esse alinhamento com o verdadeiro eu nos permite viver com mais autenticidade, sabendo que, mesmo diante das incertezas da vida, estamos em sintonia com a força universal que nos guia. Imagine, por exemplo, que você está diante de uma grande mudança, uma mudança de carreira ou uma decisão pessoal importante. O ego, com sua necessidade de controle e segurança, pode trazer à tona uma série de pensamentos de medo, como: e se eu falhar? O que as pessoas vão pensar? Não estou preparado para isso. Esses pensamentos são apenas ecos do ego, tentando te manter dentro da zona de conforto, onde nada muda e tudo permanece previsível. Mas ao se distanciar desses pensamentos, ao simplesmente observá-los, você começa a sentir uma nova perspectiva, a de seu verdadeiro eu, que está em busca de crescimento e expansão. Em vez de focar nas possíveis falhas e obstáculos, você pode começar a visualizar a sensação de plenitude que essa mudança pode trazer. Como você se sentiria se já tivesse tomado essa decisão e a vida estivesse fluindo em harmonia? Esse exercício de visualização, onde você se conecta com a sensação de satisfação que vem ao viver, alinhado com seus valores mais profundos, fortalece sua confiança e clareza. Não é mais sobre o medo de falhar, mas sobre o desejo de viver de forma plena e autêntica. Essas pequenas práticas, diárias e constantes, têm o poder de mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. À medida que você internaliza os arquétipos de força, sabedoria, heroísmo e liderança, começa a se tornar mais consciente das sincronias ao seu redor. As situações começam a parecer mais fluídas, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. As oportunidades aparecem, as respostas surgem, e você se sente guiado, como se estivesse no fluxo da vida. A transformação não é só interna. Ela reverbera em cada aspecto da sua vida. Quando você começa a operar a partir do seu verdadeiro eu, suas relações se tornam mais significativas. Não há mais espaço para julgamentos rápidos ou projeções do ego sobre os outros. Quando alguém te critica ou te julga, em vez de reagir defensivamente, você começa a olhar para a situação de um lugar mais compassivo, reconhecendo que a crítica muitas vezes vem de inseguranças ou projeções da outra pessoa. Isso não diminui a importância da crítica, mas muda completamente a forma como você reage a ela. Esse distanciamento emocional cria um espaço para a empatia, para a verdadeira conexão. Você percebe que todos estão lidando com suas próprias sombras, seus próprios medos, e, ao invés de combater essas projeções, você se torna um espelho de compaixão. Esse é o tipo de transformação que não só melhora suas relações, mas também gera um impacto positivo na vida das pessoas ao seu redor, pois, ao viver a partir da sua verdadeira essência, você inspira e eleva aqueles que estão próximos a você. Cada decisão que você toma, cada resposta que você dá, começa a ser impregnada de autenticidade e sabedoria. As dinâmicas nos relacionamentos mudam, e os desafios, antes vistos como obstáculos, são encarados como oportunidades de crescimento. Ao se conectar com seu verdadeiro eu, você passa a agir com confiança, sabendo que está trilhando o caminho certo.
alinhado com seu propósito de vida. Mas lembre-se, esse processo não é linear. Haverá momentos em que você se perderá na conversa mental novamente, quando o ego falará mais alto. Isso é natural. O importante é não se julgar, mas continuar a praticar. Cada passo, por mais pequeno que seja, é um movimento em direção à sua autenticidade. O exercício diário de observar seus pensamentos, integrar suas sombras, trabalhar com arquétipos e manter a conexão com o inconsciente coletivo começa a criar um ciclo positivo de transformação. Com o tempo, o medo perde sua força, a ansiedade diminui e você se torna mais capaz de viver uma vida plena e autêntica, com um profundo senso de paz interior e conexão com o mundo. Essa prática diária de reflexão, meditação e introspecção fortalece sua habilidade de viver com mais liberdade e propósito. E ao viver de acordo com sua essência mais profunda, você não só se transforma, mas se torna uma presença de luz e inspiração para todos ao seu redor. Ao agir a partir do seu verdadeiro eu, você começa a ver a magia da vida se desdobrando diante de você, mostrando que a verdadeira liberdade é encontrada quando nos libertamos das limitações do ego e nos alinhamos com o fluxo do universo. À medida que você segue nesse caminho de autoconhecimento, você começará a perceber algo fundamental. A conversa mental, embora ainda presente, perde a sua intensidade. Ela não desaparece completamente, mas a influência que ela exerce sobre você diminui significativamente. Cada vez que você escolhe se distanciar de seus pensamentos, ao invés de simplesmente reagir a eles, você está reforçando sua conexão com sua verdadeira essência. Esse processo, embora gradual, transforma profundamente a maneira como você vê a si mesmo e o mundo ao seu redor. O impacto dessa transformação, no entanto, não se limita à sua própria vida. Carl Jung acreditava que, ao trabalharmos na nossa individuação, ao nos alinharmos com o nosso verdadeiro eu, estamos contribuindo para o crescimento da consciência coletiva. Quando vivemos a partir de nossa essência autêntica, nos tornamos exemplos vivos para os outros, e essa é uma das formas mais poderosas de influenciar o mundo. Não precisamos impor nossas verdades, nem controlar os outros. O que realmente tem o poder de transformar é o nosso próprio exemplo, a nossa capacidade de viver com autenticidade e propósito. Porém, lembre-se de que essa jornada não tem um ponto final. A individuação é um processo contínuo, uma dança constante entre o ego, o inconsciente e o verdadeiro eu. Não é algo que possa ser concluído, mas sim uma prática que nos acompanha por toda a vida. Cada desafio, cada emoção, cada pensamento que surge é uma oportunidade para aprender e crescer. Nos momentos em que você sentir que o ruído da conversa mental se intensifica novamente, é importante lembrar que isso faz parte do processo. Não há vergonha em passar por altos e baixos, em momentos de clareza seguidos por momentos de turbulência interna. O importante é que você continue comprometido com essa prática de observação consciente. Cada passo, por menor que pareça, é uma vitória. Cada momento de reflexão, cada pausa para observar seus pensamentos, te aproxima mais de viver a partir do seu verdadeiro eu, e menos das limitações impostas pelo ego. Essa prática constante de integrar suas sombras e trabalhar com os arquétipos não só transforma sua própria vida, mas também começa a impactar as pessoas ao seu redor. Ao viver de forma mais autêntica, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Esse efeito multiplicador é uma das contribuições mais valiosas que podemos oferecer ao mundo. Jung acreditava que, ao trabalharmos na nossa própria individuação, contribuímos também para o despertar coletivo da humanidade. Imagine o poder de uma comunidade consciente, onde as pessoas se relacionam a partir da sua autenticidade e não de seus egos.
Esse ideal não é apenas um sonho distante, mas uma possibilidade real, uma transformação possível quando começamos a compartilhar e aplicar esses princípios em nossas vidas. Cada reflexão, cada ação, cada momento de introspecção que damos em direção à consciência plena não só beneficia nossas próprias vidas, mas também transforma as dinâmicas das nossas relações, nossas comunidades e, eventualmente, o mundo. E é nesse ponto que quero te convidar a agir. Se algo do que você leu aqui ressoou com você, se você acredita que essa mensagem pode ajudar outra pessoa, compartilhe-a. Talvez você conheça alguém que está lutando com sua conversa mental, alguém que se sente aprisionado pelas limitações do seu ego e precisa ouvir que há um caminho para a liberdade interior. Ao compartilhar essa mensagem, você não apenas ajuda essa pessoa, mas também contribui para o despertar coletivo de que tanto precisamos. Eu adoraria que você também se juntasse a essa conversa. Compartilhe seus pensamentos, suas experiências ou até mesmo suas perguntas. O que essa voz interna te diz? Como você planeja começar a desativar o controle dela sobre sua vida? Sua experiência pode ser a faísca que inspire outros a começarem sua própria jornada de transformação. Juntos, podemos criar uma comunidade onde o aprendizado, a reflexão e o apoio mútuo se tornam a base para um crescimento contínuo. Se essa mensagem te ajudou, considere se inscrever e se manter conectado para receber mais reflexões e ferramentas práticas que te ajudarão a se conectar com sua essência autêntica e viver uma vida cheia de propósito. Ao fazer isso, você não só receberá conteúdo que pode transformar sua vida, mas também fará parte de uma rede de pessoas comprometidas com seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Quero te agradecer por ter chegado até aqui. Não é por acaso que você está lendo essas palavras. Algo dentro de você te trouxe a esse momento. Esse é apenas o começo de uma jornada que tem o potencial de mudar tudo para você. Agora você tem a oportunidade de agir, de pegar as ferramentas que aprendeu e aplicá-las no seu dia a dia. Mais importante, você tem a chance de compartilhar essa mensagem com os outros, para que juntos possamos construir um mundo mais consciente, mais conectado e mais autêntico. Te espero na conversa. E lembre-se, ao expandir sua consciência e viver a partir do seu verdadeiro eu, você está criando um impacto que transcende suas próprias experiências. Você faz parte dessa mudança. E cada ação conta. Compartilhe, reflita, interaja e transforme. O mundo precisa do que só você pode oferecer.